Bem-vindos ao canal da Fueltech. Meu nome é Anderson Dick, eu sou o fundador da Fueltech e eu sou apaixonado por carro. Muitos de vocês me veem tomando chimarrão aí em outros vídeos e em outras histórias, mas hoje eu estou aqui para dar a minha primeira volta no Fusca elétrico. Vocês já viram as minhas primeiras impressões andando com o Gol? Aquele vídeo foi incrível porque a gente foi para o Velopark, acelerou de ré, testou um monte de coisas, foi emocionante. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre como é dirigir um carro elétrico. E esse projeto aqui ele é um pouco diferente porque ele é um carro, digamos assim, com o kit de entrada, com os motores de entrada, e é um clássico que todos adoram, né? Quem não ama um Fusca. Então é o seguinte, ó, segura meu chimarrão e vamos dar uma volta de Fusca aqui. Eu quero sentir como é que é esse carro e vocês vão acompanhar as impressões aí. O carro está carregando aqui, ó, e olha onde é que é a carga. Só puxar. Vamos lá. Sentei aqui no carro, lembranças assim da infância. Nunca tive um Fusca, mas eu andei com um Fusca de parente, o Fusca do tio, esse tipo de coisa. Meu pai teve um Fusca. Uma vez, inclusive, eu me lembro que eu sentei naquele Fusca de madrugada. Quando ele comprou o Fusca, fui de madrugada na garagem só para olhar, porque era realmente uma coisa muito impressionante. Entrou na cachoeira. Várias vezes. O padrão de quem é da década de 70, 80, né? Primeira sensação, assim, o carro está ligado, já está agora funcionando aqui. Vamos acelerar bem devagarinho, porque eu estou entendendo o acelerador. Ó, tem que prender o acelerador. A direção não é elétrica, né? Não, esse é rústico. A direção tem um... tá pegando. Tem que segurar, o pneu dele é um pouquinho mais largo, ele pega um pouco nas bordas. Segunda que a gente deixa? Segunda é o melhor. Tá. E aí a gente dá uma olhada como é que ficou a reação do carro pra ti. Tá bom? Tá bom? Cara, a direção aqui é pesadinha. Dá pra botar direção elétrica em Fusca? Dá pra botar aqui na coluna, né? Tem uns kitzinhos de... Só que é o seguinte, ó, tá chovendo, né? Vamos fechar. Nós vamos ficar um pouquinho molhados com essa ventarola aqui, mas... Cara, mas só não precisar usar a embreagem é uma sensação boa, né? Tô louco pra dar uma sentida. É espertinho, assim, pra trânsito, né? Não é um carro de performance, assim, mas o carro se desloca, normal. E essa é a proposta dele, né? Ele ser um carro onde tu não vai poder passar, tu não consegue no dia a dia passar muito de 60, Sim. 70 km por hora. Ao mesmo tempo tu tem um torque para ficar andando ele só com, tipo como tu tá fazendo, só acelerando e freando, sem trocar de marcha, né? E ele tá com o regenerativo ligado? Ele deve estar com o regenerativo ligado. Só que a bateria talvez tá cheia, não dá? Ele deve estar com um pouco regenerativo, a gente dá uma olhada agora. O regenerativo, por exemplo, num Tesla, se o carro está com 100% de bateria, ou 99%, por exemplo, ele não consegue usar o regenerativo porque não tem nada para carregar, né? Aqui a gente faz a mesma coisa, a FT controla isso. Ah, sim, só vai permitir carregar a bateria freando, na verdade, porque tu tem como encher ela, né? Exatamente. Então, e às vezes nem é só uma questão dela estar cheia, ela pode estar, vamos supor, quente. Sim. E aí tu não quer também aquecer ela. Aquecer. É uma sensação legal de ficar andando assim. É um Fusca automático, né? E nessa relação com esse motor que a gente está usando nele, agora quando tu puder acelerar um pouco mais, tiver rua um pouco mais, tu vai ver que ele vai bem até 60, 70, 80 km por hora. Nessa marcha, né? Sim. Sem trocar de marcha. Sim. Então, na verdade, como esse motor aqui ele tem uma potência menor, né, comparado com o motor de performance, que até o motor do Gol, né, ele acaba, tu usa a marcha, mas assim, no uso normal provavelmente vai ficar só em segunda, eu acho, né? Esse aqui provavelmente tu só vai precisar usar marcha quando pegar a estrada mesmo. Aí tu quer manter uns 100 km por hora, 90 km por hora, de repente uma terceira marcha faz um pouco mais de sentido. Mas... Aqui. Dá uma empurradinha. Ele é um típico carro assim de cidade, né? Típico cidade maior e tal. E aí que eu te digo, quando se tu precisa de um pouco mais de força em alta velocidade, uma terceira marcha pode ajudar no caso da estrada, né? A gente consegue sentir o RPM do motor. É interessante porque
as pessoas acham que o motor é tão quieto que tu não escuta, mas na verdade tu escuta o câmbio, o motor, tem uns barulhos, digamos assim, né? Ainda mais nessas conversões, onde às vezes tu tem um câmbio mais antigo, tu Sim. tem o carro em si, né? No C3, por exemplo, eu escuto o barulho da direção elétrica, do motor elétrico da direção. Aham. Que é uma coisa que eles nunca se preocuparam em esconder, porque tinha um motor a combustão Sim. na frente. Aí quando tu faz a conversão, essas coisas tu começa a ter que te preocupar. Agora eu já peguei a manha do acelerador aqui. Pisa nele na curvinha aqui, dá uma escorregadinha com a traseira. Esse não tem controle de tração, né? Esse é a raiz. O que tu comentou do regenerativo, da gente cuidar para não usar o regenerativo se a bateria está muito carregada, coisas assim, né? Aham. Isso tudo faz parte desses controles que a gente colocou dentro da Fueltech. E justamente tu precisa saber o que a BMS está fazendo e o que o motor está demandando, o que o usuário está demandando. Na verdade, essa é uma das lógicas assim da VCU, né, da injeção. E acho que isso é uma coisa que um dos objetivos até do vídeo, e muita gente tem curiosidade, entender o que a Fueltech faz, né? Porque as pessoas entendem assim, não, mas não tem motor a combustão mais, não precisa de uma Fueltech. E na verdade, o que a Fueltech faz é muito mais amplo do que controlar só o motor, assim, só os bicos injetores e as bobinas, por exemplo, no motor a combustão. Tu tem sensores, por exemplo, de velocidade, o pedal do acelerador, tu tem temperatura, monitoramento e controle de temperatura da água, refrigeração, né? Até para quem não assistiu de repente os primeiros episódios desse carro aqui, ou dos carros elétricos, a maioria dos motores elétricos, especialmente os que têm mais performance, eles têm na verdade refrigeração a água, né? Então esse aqui é um Fusca que não é AP, mas ele tem água também. Então é normal. E aí o que acontece? A Fueltech, a VCU no caso, que é a Vehicle Control Unit, que é uma abreviação de unidade de controle do veículo, ela teve um upgrade, né? Porque antes a gente sempre falava ECU, né? Engine Control Unit, que é a unidade de controle do motor. Hoje ela é a unidade de controle do veículo. Então ela tem que interagir com vários sensores no carro e de uma certa maneira ela controla a potência que o piloto, no caso, está querendo para que o motor aplique, levando em consideração os sensores como velocidade de roda e outros que possam de alguma maneira controlar e limitar essa potência para que o carro, digamos, ative um controle de tração, ou seja, reduza a potência para não patinar pneu, para que ele para que ele proteja a bateria, para que proteja o motor, para que, por exemplo, que nem no motor, um carro a combustão, se estiver sobreaquecendo e o cara botou um alerta lá que se chegar em 100 graus, tu quer desligar o motor ou proteger ou avisar o carro. O motor elétrico também tem esses mesmos alertas e também a bateria talvez sejam os alertas mais relevantes, né? Porque os alertas, digamos, da bateria não é simplesmente assim, chegou num ponto, não dá mais, para. Na verdade, para manter a vida longa da bateria, tu precisa sempre estar monitorando e ajustando assim a potência que tu pode usar da bateria ou quanto tu pode descarregar das células, a potência que tu, no caso, tu deveria naquela condição de temperatura, descarga, qual o percentual que está a bateria, ou seja, tem inúmeros fatores por trás dos panos que vão guiar como a VCU vai utilizar, digamos assim, a potência da bateria. Então, esse é meio que uma visão, até uma maneira de eu explicar. Obviamente o Júlio é o engenheiro responsável, um dos responsáveis pelo desenvolvimento de tudo isso. O Júlio vai explicar ou vai trazer outros fatores mais técnicos ou menos técnicos, mas eu gosto de também dar uma visão assim mais prática, assim, especialmente para quem vem do mundo de carro a gasolina, a combustão, para entender quais são as diferenças, né? Mas em linhas gerais é exatamente isso. E assim, uma das coisas que guia o desenvolvimento, né, que tem uma série de variáveis, como tu comentou, de sensores espalhados pelo carro, ou na bateria, ou no motor, ou no carro. O objetivo é não deixar falhar. Sim. Né? Assim, quando a gente pensa no desenvolvimento do tipo, a bateria está esquentando, então vamos modular o desempenho para que ela pare de esquentar, em vez de deixar ela chegar no limite e depois parar como... Cara, uma analogia boa disso aí é o seguinte, que nem a correção de malha fechada. O carro turbo a metanol, eu gostaria de usar 75 de sonda de lambda, né? 0,75 de lambda, que daria mais potência no carro, mas dependendo do motor, da condição, da circunstância, eu não posso porque vai estragar o motor. Então eu uso, de repente, por exemplo, conscientemente, até certo ponto, eu uso uma mistura um pouco mais pobre, que vai dar mais potência, mas quando esse motor, por exemplo, está em alta potência, em alta carga, eu tenho que
trazer para uma zona mais segura. De uma certa maneira, o BMS e a bateria é mais ou menos a mesma coisa. Eu até posso abusar um pouco mais da bateria, né? Enquanto que ela está em condições que não vai estragar. E no momento que eu identifico que eu preciso usar uma proteção mais segura, a gente aplica isso. Então, de uma certa maneira, os controles que a gente já faz hoje nos motores a combustão, eles se aplicam muito aos motores elétricos, ou a bateria, ou o carro elétrico, né? Então, muito do conhecimento, ele praticamente é aproveitado. E por isso que a gente está podendo, por exemplo, utilizar toda a plataforma da FT450, 550, 600, para migrar ou para controlar também os motores elétricos, sem, digamos assim, precisar ter uma fuel tech específica para carro elétrico. E quando a gente fala de conversões, tem uma outra questão que é o seguinte, eu acho que as conversões elas têm evoluído nos últimos anos. Se a gente pega as conversões que eram feitas no início dos anos 2010, até 2014, 2015, que era quase como uma empilhadeira, uma empilhadeira transformada em carro, né? O que, obviamente, funciona, tu consegue fazer o carro andar. Só que tu não tem essas questões que as VCUs cuidavam nos carros a combustão, que eram os itens de segurança, que eram os... tipo, tu poder customizar uma rampa de aceleração para que o carro fique com uma boa dirigibilidade, que o carro entregue não só a arrancada macia assim, no trânsito, mas também o desempenho na velocidade final. Então, essa customização ela não existia, era basicamente o que se tinha nas empilhadeiras, uma curva única, sem falar com a BMS, sem falar com outros sensores do carro. E a VCU ela consegue fazer esse papel de integrar tudo isso, porque ela já fazia isso no carro, que é o que você está falando, ela já falava com o gear controller, ela já falava com outros sensores, já controlava várias coisas distintas. Então foi um caminho muito natural, digamos assim. E uma das coisas também que a gente está assim, preocupado é fazer essa transição bem natural também para as pessoas que trabalham com isso, porque um dos papéis que a gente está fazendo aqui também que eu acho que as pessoas estão interessadas é entender assim, tá, mas isso vai ser muito difícil de eu acertar um carro elétrico, ou eu não entendo o princípio, então parte disso aqui é literalmente educar, eu acho assim, explicar assim, cara, é assim que faz. E a outra parte no nosso lado do desenvolvimento por exemplo, assim, da mesma forma como existia uma migração do carburador para a injeção eletrônica, um dos segredos do sucesso da Fuel Tech na época, há 20 anos atrás, foi que o mecânico que era acostumado com o carburador não tinha um laptop há 20 anos atrás. Ele não tinha, assim, não sabia ligar um cabo serial num PC para numa ECU, numa injeção eletrônica e controlar a injeção, e toda a linguagem da injeção era diferente do que ele estava acostumado com o carburador. Ele sabia de giclê, ele sabia de como ajustar a pressão de combustível ali para mudar algumas coisas. Então, a gente fez uma transição, digamos assim, aonde ficou simples para entender para quem não era um engenheiro eletrônico que estava acertando um carro com injeção eletrônica. Ele era simplesmente um mecânico, uma pessoa que era acostumado muito com o carburador e ele não tinha muita facilidade com o computador, né? Agora, eu vejo de uma certa similaridade isso, porque as pessoas estão muito acostumadas já, beleza, com a injeção eletrônica. A própria Fuel Tech avançou muito hoje, né? Hoje, provavelmente todo mundo, com certeza, todo mundo que mexe com acerto de carros tem um laptop, é acostumado a ver um data logger, eles estão acostumados com a língua, com a forma de a gente acertar um carro, tipo os menus, ou esse tipo de coisa. E aí, esse vai ser uma jogada, porque ele já está acostumado com o software, já está acostumado com os menus, já está acostumado com tudo, e basicamente vai ter menus um pouco diferentes, ou formas de controlar o motor elétrico um pouco diferente, mas a transição vai ser muito mais simples do que as pessoas às vezes imaginam para o elétrico. São conceitos normais para quem está trabalhando já com a Fuel Tech, por exemplo, quando a gente fala de rampa de aceleração ou mapa de aceleração, né? Já está acostumado a trabalhar com mapa, já está falando mapa por TPS, controle de tração. O controle de tração são coisas que já são naturais. Mas aí até compartilhando um pouco a minha experiência quando eu fiz o primeiro, né? Sim. Tem coisas que aparentemente são simples, mas acabam tomando tempo, dinheiro e pesquisar. Quer ver uma função que é simples no carro, mas tem que ter, e se tu não tem ela pronta, tu vai ter que desenvolver um circuito e tal. Acionar a luz de freio se o regenerativo entrou. Sim, porque tu tem que medir a corrente, saber se a corrente está dentro de um patamar, eventualmente ter uma esterese. As primeiras vezes que eu fiz isso no C13,
eu tive que literalmente fazer um circuitinho para isso. E isso é uma tela na FT que tu configura da mesma maneira que tu configura qualquer reação a uma entrada, sabe? E além disso, assim, toda essa parte tipo refrigeração, aciona a bomba, aciona um ventilador, ou diminui a potência do motor se a temperatura do inversor está quente. Isso tudo eram coisas que meio que manual no início. Sim. Numa VCU é parametrização, sabe? Sim, isso é uma das coisas que a gente, entre aspas, a gente está quebrando a cabeça para deixar isso automático e simples para quem for fazer as conversões, né? E uma coisa que muita gente pergunta, e obviamente vai ser uma das perguntas desse vídeo, é sobre custos, né? E até esclarecendo para todos, assim, hoje a gente não está comercializando ainda os kits, porque na verdade ainda está num estágio onde a gente está formatando todas os fornecedores, os produtos. A gente logo vai começar a fornecer exatamente alguns produtos, por exemplo, os motores, os inversores. Um ponto-chave é a atualização das FTs, né, para permitir isso aí. Então, quem já tem uma FT 450, 550, 600, vai poder atualizar essa injeção para poder futuramente controlar os motores elétricos. Mas ainda tem bastante desafios assim em termos de baterias, de controle e gerenciamento das baterias que a gente está trabalhando para poder fazer um kit o mais pronto possível. No início, muita gente que já está acostumada a fazer conversões assim, de repente tem até produtos ou partes de produtos que estão usando de repente até importados ou de outras opções. A gente vai tentar ser o máximo possível compatível com as soluções mais comuns, acho que o C3 é um bom exemplo, né? Que tem um inversor da Curtis, né? E o motor, por exemplo, de outra marca. Então, a ideia é que a Fueltech seja compatível com inúmeras opções, inclusive as mais comuns. E até por isso que a gente está desenvolvendo nos Estados Unidos, na Fueltech USA, aquele projeto, por exemplo, do Mustang elétrico. Então, quem quiser acompanhar um pouco mais sobre esses projetos aí, pode ir no canal da Fueltech USA, que a gente está fazendo exatamente o desenvolvimento de um projeto similar a esse lá, e a gente escolheu exatamente um carro um carro que é o Gol americano, digamos assim. Um carro que exatamente é o carro mais popular dos Estados Unidos, que é um Mustang, de uma geração muito querida lá, que é uma geração de 1992. Então, é legal poder mostrar isso aí também nos Estados Unidos. Vai ser uns vídeos que a gente está fazendo no canal da Fueltech USA. Podem assistir lá e acompanhar e tirar suas dúvidas, que eu acho que vai ser uns projetos bem interessantes aí. A gente está em segunda ainda, nem passei a terceira, né? Então, deixa eu fazer uma troca de marcha aqui, vamos ver como é que é. É normal. Não tem diferença, na verdade, porque basicamente tira o pé do acelerador, passa a quarta agora. Sim, aí realmente ele baixa bem o giro, fica numa rotação bem mais baixa. E tu vê que ele continua com o mesmo torque de motor, mas daí ele sofre um pouco mais porque a relação é mais... Até vou deixar em quarta, quando parar na sinaleira, vou parar em quarta. A gente está fazendo um passeio em Porto Alegre aqui na orla do Guaíba, né? Essa voltinha aí é legal porque também tem bastante memórias aí. Acaba que eu não tendo muita oportunidade de vir aqui, eu tô morando que nem 5 anos nos Estados Unidos já, e quando eu venho pra cá, passear muito assim não tem tempo, né? E vamos passar por uns lugares legais aqui, né? A gente tem a parte nova, da reforma nova da orla que está sendo feita. Sim, tá muito bonito Porto Alegre. Lá na frente está o Beira Rio. Legal. Que até quando a gente fez o vídeo do C3, a gente carregou no Beira Rio, porque tem um ponto de recarga dentro do estádio. Tá fácil de parar ali, será? É tranquilo de parar. De repente vamos parar. Podemos parar e carregar um pouquinho o Fusca, ali, se quiser ver. Mostrar, carregar. É aberto ou você tem que pagar? É tipo 6 pila para pagar o estacionamento. Carga é gratuita, tu só paga o estacionamento. Mas aqui então a gente tem a orla, toda a reforma que está sendo feita na orla, com as quadras e tal, então no final de semana fica bem movimentado. Vai ser cheio isso aqui, né? Para o pessoal aqui andando, tem as pistas de skate, tem... Então aquela parte que a gente passou primeiro lá, que é a usina, é mais as famílias, as crianças e tal, e aqui o pessoal vem fazer esporte, andar de bicicleta. Quantos quilômetros a gente andou aqui? Tem odômetro? 7,5. E quantos por cento tava a bateria e quanto tá agora? Tava 39 e tá 35. Tá por cento? Tava bem baixo. A gente não conseguiu carregar ele hoje de manhã. Ele tava com 39% de bateria. 39. Então agora ele tá 35, gastou 4%. Gastou 4% com 8 km mais ou menos. Qual que é a autonomia que tu acha que esse carro tá?
Esse carro andando nesse ritmo que a gente está fazendo e em trânsito urbano, que a gente tem regenerativo e tal, ele deve bater nos 200 km de autonomia. Isso na estrada, a gente espera que ele faça entre 150 e 170. Sim. Daí tu gasta um pouco mais de energia e tu não tem tanta chance de regenerar, né? E a aerodinâmica conta também, né? Isso é uma coisa interessante, o Tesla também, né? Para quem às vezes acha que um carro está acostumado com um carro a combustão, que na estrada ele faz mais à esquerda aqui. Que na estrada ele faz uma quilometragem maior, né? Faz uma economia maior de combustível, o carro, ou seja, mais quilômetros por litro de gasolina. Aqui no carro elétrico é o contrário, quanto mais velocidade, mais consumo ele tem e consequentemente ele o quilowatt, como é que é? É milha por quilowatt, né? Nos Estados Unidos, né? Aqui é quilômetro por quilowatt hora, reduz, né? Então agora vamos chegar no Beira-Rio aqui, estádio do meu time querido, me desculpem os gremistas, mas eu sou colorado. Beira-Rio, Iberê, faz o retorno e a gente volta pelo Mazembe Gate. Beleza, então. O que é o Mazembe Gate? É a ponte que tem parte do Beira-Rio que tem um E. Deve ser gremista. Vamos parar para ver como é que é a estação de reabastecimento aqui, se ela está funcionando, vamos ver como é que funciona a carga deles aqui. Daí a gente já mostra como é que funciona a carga aqui na FT também. Como tu estava comentando, tu tem aerodinâmica, né, e menos regenerativo, e tu não tem muito como aquele negócio de carro a combustão, o que acaba acontecendo é tu... ele é muito menos eficiente na cidade, né? Porque tu tá sempre variando giro, subindo giro. E na estrada, tá numa faixa de RPM, normalmente o motor a combustão ele tem uma economia muito ruim, de 1000 RPM, assim, em torno de 1000 e pouco, né? Ele fica econômico, ele fica eficiente, eu acho que acima dos 2, 3000 RPM. Então... E aí na estrada tu consegue manter, mas na cidade não, né? Aqui ele até fica numa faixa de eficiência boa, com 3000 giros, por exemplo, que seria a estrada, mas daí tu tem a perda aerodinâmica, principalmente num carro como esse, né? Sim, o Fusca aqui não é o carro mais aerodinâmico do... Para atrapalhar um pouquinho, a gente abre as ventarolas aqui. Então... Sim, isso aqui é um paraquedas, na verdade, né? Dá uma freadinha. Não tá puxando pro lado. Não tá embaçando, ó. Não embaçou. O carro não tem ar-condicionado. Ó, agora tá de quarto, ó. Ele já, dá pra ver que ele sente assim pra sair. Talvez até pra uma direção de trânsito funcione assim, normal. Mas isso. O problema da quarta pro nosso tipo de trânsito é que daí, no motor elétrico é o contrário, né? Na baixa rotação a gente tem um pouco menos de eficiência aqui à direita. A gente tem mais eficiência na faixa de 2.500 a 3.500 giros. Então a quarta marcha acaba jogando ele para uma faixa de eficiência ruim, porque tu fica com o giro baixo. Aqui, ó, aqui. Vamos mostrar aqui a carga. Pode parar de frente aqui que vai ser bom pro Fusca. Vamos mudar para ré. Isso. Frente. Cara, a direção é pesadinha. Aqui a gente pode desligar essas duas saídas, que desabilitou o inversor, e desliga o carro. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, agora a gente vai abastecer o carro aqui, ó. Vocês estão vendo algumas imagens, aí parece que tem um drone voando atrás do carro, na verdade é essa câmera 360 aqui, ó. Vamos lá, ó. Aqui tem estação de carga, ó. É uma estação da Volvo, né? Da Volvo. Mas ela não é proprietária, né? Ou digamos assim. Não, esse é um padrão tipo 2, que é o padrão europeu, que se chama. E aí, nesse carro a gente botou um botão aqui para liberar a carga. Aqui ele já percebeu que está ligado e aí vai liberar a carga aí dentro. Já está carregando? Vamos ver aqui. Aqui tu pode ver o carregador, né? No Fusca a gente deixou ele exposto justamente para poder mostrar. Sim. Então, já está carregando aqui. Tem potência? Está carregando? Qual corrente? Está carregando 25 amperes, o que para esse carro é mais ou menos 3.000 watts. 3 kW. Isso, 3 kW. Então a bateria desse carro tem 30 e... Não, quantos kWh esse aqui tem 20... total, a gente usa 25. 25. Então 3 kW ele vai demorar aí umas 7 horas, se ela tivesse vazia. Para carregar tudo, umas 7, 8 horas. Mas normalmente o que a gente faz? A gente não deixa ela esvaziar, a não ser para teste, né? Uhum. Anda, chega de volta na FT,
a cada 2 dias dar uma carga, alguma coisa assim. Cara, foi uma experiência muito interessante, assim, muito legal, assim, nós andamos aí acho que uns 10 quilômetros, né? Isso aí, E 10 quilômetros. a voltinha, assim, desde da Fueltec aqui até o estádio Beira-Rio e pela orla de Porto Alegre, então tem toda uma experiência diferente, mas sem dúvida o cérebro a entender, assim, que o comportamento do carro é diferente do que tu tá acostumado, né? Um Fusca que não tem um comportamento com o motor, mesmo quando o cara troca o motor a combustão por um outro, bota um AP, bota um motor mais forte, não é a mesma sensação. A gente dirigir um carro elétrico, o cara aguça partes do cérebro de uma maneira diferente para quem que gosta de entender o funcionamento dos carros. Então, eu acho que foi uma experiência bem legal. A gente bateu um papo aí com vocês sobre vários aspectos aí dos carros elétricos e dos projetos que a gente está fazendo. Eu fico feliz de estar podendo documentar esse momento aí, porque eu acho que é uma maneira de compartilhar com vocês a sensação de como é que isso te afeta, como é que isso, a impressão que te dá. A gente parou aqui, tá dando uma carguinha, né? Que nem a gente falou, o carro estava com 35% de bateria, mais ou menos, né? Por aí. A gente saiu com 39%, então gastou pouco aí. Vamos voltar com mais do que a gente saiu, provavelmente. Que legal. E então, assim, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. É uma coisa que a gente está, como eu falei, tentando expor e botar o máximo possível vocês fazendo parte desses projetos, vocês entendendo isso aí da melhor maneira. Deixem nos comentários aqui o que vocês querem ver mais de detalhes, como é que vocês querem ver de outros carros, como eu já falei do Gol elétrico, do Fusca elétrico, do C3, do Mustang elétrico nos Estados Unidos, do Tesla. Então a gente está envolvido em vários projetos aí, várias frentes para poder realmente estar à frente dessa eletrificação e à frente do que está acontecendo. Bom, espero que vocês tenham curtido aí todas essas informações, essas novidades. A gente está adorando compartilhar com vocês, né? Júlia, aí, obrigado pela aula aí. Sempre o cara aprende alguma coisa nova e da mesma maneira vocês também, as dúvidas se vocês tiverem, deixem aí. Então é isso aí, deixa os comentários, a gente adora ler os comentários, pegar feedback, ver como é que vocês estão achando dos projetos, ver o que a gente pode mostrar mais para vocês dos carros e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!